Continuando o nosso estudo sobre o livro A Conspiração Gênesis 6, de Gary Wayne, vamos falar sobre os gigantes da antiguidade. Os Nefelim, também chamados de Anakim, eram pessoas, eram seres que causavam medo no coração do homem comum. Carol Rose descreve eles como sendo enormes e apavorantes gigantes. Os Nefelins eram também grandes guerreiros, muito mais altos e muito maiores do que o israelita comum, e possuíam consideravelmente mais força. Mas gigante se refere a uma raça um pouco maior de humanoides ou a uma besta distinta que realmente fazia os seres humanos parecerem doentes. E, portanto, o termo Anak se refere a um ramo dos gigantes, a uma raça, um subgênero dos gigantes que sobreviveram de alguma forma o dilúvio e habitaram na Palestina antes da conquista por Israel. De que forma esses gigantes sobreviveram é um grande mistério. Nós temos, senhores, a possibilidade dos gigantes, dos monstros aquáticos, que, como nós vimos no livro de Gigantes, o estudo que a gente fez há um tempinho atrás, os 200 vigias que desceram do céu, saíram da dimensão celestial para nós, eles tomaram não só mulheres como esposas, mas também pecaram contra os animais, contra peixes, contra aves do céu. Então, supõe-se, segundo o livro de Gigantes, que eles teriam tido também offspring, teriam tido descendência de criaturas aquáticas. Então, talvez seja daí que venha as lendas, por exemplo, das sereias, dos tritões, do Dagon, como se diz, o deus com D minúsculo dos palestinos, dos filisteus, Dagon, que nós já falamos também num outro estudo. Nós temos que esclarecer esse ponto, diz o autor. Os Nefelins eram gigantes. O Velho Testamento apócrifa, Josífos e até os evangelhos gnósticos, que obviamente nós não temos como verdadeiros, mas são um reflexo do pensamento que estava em vigor na época, testificam de que realmente os Nefelins eram gigantes. Esses gigantes tiveram um impacto na evolução tanto da civilização antediluviana quanto após o dilúvio. E aqui eu proponho, inclusive na arquitetura, nas grandes ruínas que nós vemos, por exemplo, aqui uma ruína maia, aqui na América do Sul. Aqui a pirâmide de Chichen Itza, eu vou descer aqui para ter uma espécie de contraponto com o ser humano, vocês terem uma ideia do tamanho. Também uma possível obra antediluviana. E é claro, os principais suspeitos, mas obviamente não se limita a essas duas, as pirâmides do Egito também, e as megaestruturas em geral da antiguidade são suspeitos, são estruturas que nós podemos remontar a sua origem a uma possível era antediluviana onde havia algo, uma peça que depois está faltando no pós-dilúvio, porque uma coisa é certa, quando voltamos a Gênesis 6, os filhos de Deus voltaram, viram os filhos dos homens, viram que eram belas, tomaram para si esposas de todas que escolheram, havia naquela época gigantes, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhos dos homens, eles geraram filhos, se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Então é certo que Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida. Toda a carne havia corrompido seu caminho pela terra. Toda a carne, como que os animais podem corromper seu caminho? Através das experimentações genéticas dos Nefelim. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência. Por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti
uma arca de madeira de gofer com compartimentos. E daí ele explica tal, o que ele vai fazer, o dilúvio, ou seja, a razão do dilúvio era exterminar a corrupção genética que foi inserida quando animais se tornaram monstros, quando homens se tornaram gigantes, quando mulheres se tornaram bruxas, sereias. Mas se nós virmos aqui no livro de Números, no capítulo 13, os espiões de Moisés foram até a Terra Prometida para ver como era. E daí os espiões voltaram a Moisés e disseram o seguinte: ali vimos gigantes, filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e éramos assim a seus olhos. Eles querem dizer o seguinte: nós éramos minúsculos perto desses homens, eles eram homens gigantescos, eles eram filhos dos gigantes, eles eram nefelins. Apresentaram diante maus relatos sobre a terra que havia examinado e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que exatamente eles querem dizer com devora seus moradores? A gente pode então somente especular. Pode ser que o lugar era muito terrível, ou realmente eles estão falando que por causa dessas criaturas era uma terra que, se você entrasse, você seria destruído, você encontraria o seu fim. Então, senhores, é importante entender o porquê a concentração dessas criaturas na Terra Prometida. Porque a promessa de que Abraão iria se tornar uma nação, depois Jacó, que se tornou Israel, etc, etc, ela já era antiga. Então, o mal, Lúcifer, Satanás, teve um tempo para se preparar para aquilo. E daí, não importa se foi com uma nova incursão, novos anjos conseguiram se aproximar de mulheres específicas para criar esses novos gigantes, ou se foi realmente nefelins aquáticos que sobreviveram ao dilúvio. Ambas as hipóteses são possíveis. Há também uma especulação de que, assim como o Satanás tentou roubar o corpo de Moisés na ocasião da morte de Moisés, havia algum tipo de procedimento que eles poderiam ter feito com os cadáveres dos nefelins no pós-dilúvio, com os restos mortais de nefelins que foram encontrados no pós-dilúvio. Não sei. Todas essas possibilidades são algo a ser investigado, algo a ser considerado, e pode também ser um misto de cada uma dessas coisas. No livro de Gigantes e no livro de Enoque, fala que as bruxas, que as mulheres que se uniram aos anjos caídos, aos vigias, elas eram bruxas, elas se tornaram bruxas, porque quando elas seduziram os anjos, ou os anjos as seduziram, esses dois relatos, primeiro os anjos seduzem elas, está no livro de Enoque, que já fizemos reiterados estudos, estou preparando mais um. E já no livro de Gigantes, que é o ponto de vista dos gigantes, que também já fizemos vários estudos sobre ele, na verdade fala que foram as mulheres que seduziram os anjos. E daí vem aquela coisa da hipergamia feminina, que está sempre procurando se envolver com um jogador de futebol, com um artista, com um ator, com um político, com um poderoso. E daí vocês imaginam, numa época onde os anjos circulavam livremente na Terra, é a hipergamia em esteroides, é a ultra hipergamia, né? A buscar um parceiro de um nível social mais alto, que tal um parceiro que nem homem que é um anjo, é uma espécie de Deus com D minúsculo. Esse seria a hipergamia das mulheres malignas, traiçoeiras, obviamente não todas, mas desse grupo específico de feiticeiras, seria a hipergamia perfeita, elas terem seduzido. Mas existem esses dois pontos. Quem seduziu quem? Os anjos seduziram as mulheres seduziram. Eu entendo que é mais uma questão dos anjos perderem o respeito a Deus, perderem
a humildade de enxergar o seu lugar e tal. E a mulher, as mulheres, as feiticeiras, elas estavam, sei lá, elas estavam envolvidas naquela roda toda. A questão é, quando o Moisés, o Josué, o povo, foi para se preparar para entrar na Terra Prometida, eles entraram num campo minado e as bombas que estavam nesse campo minado eram os gigantes, literalmente monstros. E existem alguns artefatos hoje em dia que são provas de que houve gigantes na nossa história. Muito sumiu, muito foi... se vocês pegarem jornais de 200 anos atrás, era mencionado achamos um artefato gigante, tal. E depois de um determinado momento, quando surgiu um museu chamado Smithsonian, nos Estados Unidos, começaram a sumir esses artefatos. Algumas pessoas acreditam que a Smithsonian pegou esses artefatos para eles e guardaram num lugar para que essa narrativa deixasse de existir. Não era interessante para grupos que estavam buscando consolidar seu poder que essa narrativa existisse, até porque é uma narrativa que consolida o que está escrito na Bíblia como verdadeiro e tira a potencialidade do darwinismo, da evolucionismo de funcionar. Porque se algo era maior, mais potente, mais poderoso, e agora está menor, menos potente, menos poderoso, nós temos uma involução em vez de uma evolução. Então, existe a possibilidade de que eles deliberadamente, além de forjar restos mortais de seres que talvez fossem elos perdidos da evolução, também suprimiram restos mortais de criaturas que provariam que a Bíblia não está exagerando quando fala de gigantes. Então, esse é um assunto, senhores, que é extremamente importante, porque nós temos que entender que nós vivemos num mundo onde o sobrenatural está à espreita, o fantástico está à espreita, está do nosso lado o tempo todo. Nós vivemos num mundo onde existem frequências de outras realidades que estão tentando se comunicar com essa, criaturas que estão tentando, como vampiros, pedem para entrar numa casa, nas lendas dos vampiros, essas criaturas de outros mundos, de outras frequências, de outras dimensões, se os senhores me permitem, têm que pedir permissão para entrar. É assim que surgiram as religiões espiritualistas que falam de mediunidade, de falar com mortos. Por quê? Porque essas criaturas precisam de permissão para oprimir alguém, para possuir alguém. Então existem várias formas de você dar permissão para ser possuído e amaldiçoado. Ler tarô, fazer bruxaria, mexer com cristais, aquela tábua de conversar com os mortos, tudo isso abre portais para que os demônios entrem e façam parte da sua vida. Então, uma outra forma é quando morre um ente querido, esses demônios, chamados demônios familiares, eles podem tomar a forma desse ente querido e visitar você em sonho, ou num transe, ou até durante o dia, você ouvir a voz dele, e você fala, entra, ou sei lá, alguma coisa assim, dá uma permissão para aquela criatura entrar, e ela finge ser algo que ela não é para ela poder entrar. Por isso, quando os senhores ouvirem alguém chamar o seu nome, nunca fala, pode entrar, vai ver quem é, vai ver se tem alguém mesmo na porta. Porque assim como a lenda dos vampiros, ela surgiu daí. Porque há uma espécie de criatura que não deveria existir. Ela não tem para onde ir depois que morre. São os demônios que nasceram dessas criaturas monstruosas que vieram de toda essa confusão aqui que aconteceu há milhares de anos atrás. E essas criaturas precisam, assim como um verme, assim como um sanguessuga precisa parasitar uma criatura para sobreviver, eles precisam parasitar os seres humanos para ter descanso do tormento deles. E quando ele entra na sua vida, a sua vida fica amaldiçoada. E o remédio é Jesus Cristo, o remédio é se apegar com Cristo. Se vocês verem qualquer coisa parecida com essas criaturas, expulsar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, volta para o abismo. Em nome do Senhor Jesus, mostra a sua verdadeira aparência. Se aparecer um parente falecido
um amigo falecido, alguém querido que faleceu, pedir para entrar, você diz, em nome do Senhor Jesus, mostra quem você é de verdade. Ou em nome do Senhor Jesus, volta para o abismo. Porque, senhores, nós vivemos num mundo esquerdista pós-moderno que quer nos convencer de que não existe nada além do físico. Nada além do físico. Mal sabem eles que o invisível faz parte do nosso mundo, o inexplicável faz parte do nosso mundo. Nas nossas tomadas corre um poder invisível, inexplicável, a energia elétrica. Porque a magia das eras de milhares de anos atrás, hoje nós chamamos de ciência. Hoje nós chamamos de ciência. E existe uma grande quantidade de coisas que, conforme a progressão da história, hoje seria sobrenatural, daqui 10, 20 anos nós chamaremos também de ciência de tecnologia. Então, não se enganem, senhores. Esses mesmos homens que dizem que não existe nada fora do normal, há 100 anos atrás, se alguém falasse para eles sobre energia elétrica, eles diriam que é bobagem, que é besteira, que isso não é científico, que isso é um conto da carochinha. Então, encerramos por aqui essa parte do estudo, e eu vejo, vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos, se verem esse vídeo num outro canal, denuncie, e eu vejo vocês na próxima.